do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo do Ministério em uma Igreja Peniel. No livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19 e 20, diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. O contexto vem disso, né, de que o Senhor, ele, depois que aparecer na Galileia para os discípulos, ele dá, antes de assunto ao céu, ele dá mandamento. Ele no versículo 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. O Senhor, ele estabelece o princípio, né, aqui. Ele dizer, ele, louvado seja o nome de Jesus, sendo Deus encarnado, olha o princípio que ele guarda. É-me dado todo o poder. É-me dado. Aleluia. Até nesse momento ele não diz eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sendo o Deus Todo-Poderoso, ele usa essa expressão, é-me dado. Glória a Deus, que maravilha, né? Ele guarda o princípio. Ele sabe que ele é Deus encarnado, porém encarnado no Filho do Homem, né? Ele nasce no corpo físico, sendo Deus, na limitação do corpo, mesmo ressurreto. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendo também outra coisa nisso aí. É que antes o homem era dominado, né, pelo poder de Lúcifer. O poder de Lúcifer, porque Adão entregou o reino da terra na mão de Lúcifer quando ele pecou. Então o Senhor fez o que através do sacrifício na cruz? Trouxe de volta a chave, tomou de volta aquilo que o homem sujeitou ao diabo. Glória a Deus. Então vamos continuar. Deus escolhe 12 homens, Jesus escolhe 12 homens para acompanhá-lo nesse projeto, nesse propósito que é projeto da fundação da igreja. A igreja não é uma placa, um corpo. E aí o que ele faz? Ele escolhe 12 homens, cada um com a sua profissão distinta. E ele coloca a serviço do reino, ele treinando a cada dia do ministério dele. Lembrando que o Senhor foi batizou com 30 anos, né? E assumiu esse ministério. Na verdade, ele assumiu esse ministério nessa fase. Não menino ainda, como eu já vi até filmes, de que com 12 anos Jesus ele ensinou no tempo novo, porém não assumiu o ministério dele nessa idade. Então o Senhor chama os discípulos e os capacita, os coloca como apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. E ele chama esses homens, glória a Deus, os condiciona, aleluia, os capacita e os manda, né? Cada um tinha um defeito, irmãos. Cada um tinha um defeito, cada um tinha os seus limites, como todo homem. Nós somos limitados, ninguém é Deus, não, aqui não. Ninguém é perfeito. E ninguém é santo de si mesmo. Nós somos santificados, sim, em Jesus Cristo. Quanto a gente permanecer com a vida na presença de Deus, a gente é santificado através dele. Deixa as falhas, deixa os pecados. Nunca vai ser perfeito enquanto estiver nesse corpo. Porém, pode chegar a um grau de um varão perfeito, se permanecer em todos os mandamentos do Senhor, nos seus ensinamentos, sem se desviar. A gente pode chegar à estatura de varão perfeito, porque o Senhor disse a Abraão, né? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, se você andar em santidade, em obediência, tudo que eu te falar e permanecer na minha palavra, você, aleluia, será perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito que Deus fala, não o perfeito que alguém ache. Amém?
perfeito que Deus julga, e não que o homem ache. Porque o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Glória a Deus. Lembre que Judas estava ali, traiu, e roubando primeiro, roubando tudo que botava na bolsa, ele roubava. E o Senhor nunca disse: você está roubando, deixou ele seguir. Isso quer dizer que Deus vê tudo e tem um momento de ele executar a sentença ou o juízo dele. Ele não mudou da escolha. Ele sabe por que escolheu Judas. Judas foi chamado justamente para fazer isso, trair Jesus. Foi chamado para isso. A prova é que se cumpriu isso e a palavra fala isso. Se você for pesquisar, você vai ver que fala sobre essa traição de Judas. E se cumpriu, entendeu? E quando ele está para ser traído, ele dá essa revelação. Ele não deixa Deus não falar coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus profetas. Antes o Senhor pega e diz: a um de vós é um diabo, né? Um de vós admite trair. Deus não deixou ninguém sem saber. Então a verdade de Deus revela tudo que tiver em oculto. Porque só dessa maneira se cura, só dessa maneira que se liberta, se coloca um povo bem disposto para fazer a sua obra e permanecer. Aleluia. Então não extingais os dons, não extingais a revelação do Espírito Santo. Então o Senhor diz aquele que... Aí João pergunta: quem é, Senhor? Que João era o quê? Um discípulo que Jesus amava, porque ele era o mais próximo de Jesus. E ele pergunta, ele fez: aquele que eu mandar um bocado molhado. Aí ele molha e dá ajuda. E aí eles viram, mas não despertaram ainda para isso. Porque aí o Senhor disse: o que tem que fazer, faz eu logo. O diabo entra nele e vai executar o plano de entregar Jesus como um beijo, através das 30 moedas. Então Deus levanta esses 12 homens e Pedro tinha falha com todos. Pedro era sanguíneo, a prova diz que ele cortou a orelha de Malco, o Senhor curou, botou no lugar, dizendo que para mim e para você, que, aleluia, a justiça é a de Deus que tem que ser feita, não é a nossa. Então ele poderia o que deixar, né, a orelha ali, mas o que ia ser daquele momento? Porque quem com ferro fere é ferido. O Senhor livra daquele jeito que ele pega a orelha e bota no lugar, então não tem o que cobrar quando eles veem essa maravilha, mesmo assim eles não enxergam, porque o Senhor tinha que ser crucificado, entregue e crucificado para morrer pela humanidade. Então a verdade de Deus, ela é firme, ela não tem sombra de dúvida alguma para alguém ensinar o contrário e duvidar da veracidade da palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Aqui são os livros que todos que tem na Bíblia são inspirados por Deus. Os homens que escreveram eram cheios do Espírito Santo. Então fiel é o quem fala, fiel é quem testifica, que é o Senhor. Então Pedro, ele mesmo tendo negado ao Senhor Jesus na hora da tribulação que o Senhor foi preso, aleluia, depois que o Senhor ressuscita, o Senhor faz a ele a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu amo. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele perguntou, aí Pedro fez sim. Ele fez a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele fez: eu te amo, tu sabes que eu te amo. Ele estava já triste que a terceira vez. Aí o Senhor fez: apacenta minhas ovelhas. Aleluia! Deus, quando chama, ele não olha o que a gente é, mas o que ele vai fazer da gente. Quando eu falo que ele não olha o que a gente é, não é que ele não sabe das nossas limitações e que não nos corrija, não é isso. Ele corrige, ele julga, mas ele não erra. Deus não erra. Então ele sabia quem era Pedro todo o tempo. E Pedro se converte. E quando Pedro se converte, se torna aquela bênção que era na mão do Senhor, que foi, aleluia. E a gente viu que ele tinha falha, né? Porque ele tinha uma religiosidade nele e o Senhor expurgou através de Paulo. Que Pedro estava no meio do judeu, quando os gentios se aproximavam, Pedro, ele saía de fininho por causa dos judeus. E Paulo repreendeu: como queres que
os judeus, os gentios agem como nós judeus, se tu judeu está agindo como um gentio. Então o evangelho é isso, não é transformação. Não importa o que a pessoa fez atrás, seja ele pastor, quem foi, se ele se arrependeu, se ele deixou o pecado, entendeu? Ele tem que ter oportunidade. Ele tem que ter. Ele não pode ter se ele continuar pecando. Ou você não acredita naquele que foi separado para fazer a obra? Se o Senhor usou você ou alguém, algum líder para levantar, você falhou, deu ao diabo ou a Deus para levantar o líder? Então a oportunidade tem que ser dada, tem que ser perdoada a pessoa, porém a pessoa tem que mostrar arrependimento, tem que mostrar mudança. E o Senhor viu isso em Pedro. Deus não falhou, sabia quem era Pedro, e Pedro se converteu. E no primeiro testemunho em Pentecostes, depois que ele é batizado no Espírito Santo, ele faz aquele discurso em que 3.000 almas se rendem a Jesus. Judeus, gentios, né? 3.000 almas se renderam a Jesus. Glória a Deus. Então você encare o propósito de Deus e leve a sério, porque Deus não vai deixar frustrar o seu propósito. Deus não deixa frustrar, e a mão de carne não aguenta com a mão do Espírito. Aleluia, glória a Deus. No contexto dessa palavra, diz assim, aleluia, no versículo 18. O que ele diz aqui? Glória a Deus. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ao princípio, ele sendo Deus encarnado, ele guarda o princípio. Ele guarda o princípio. Deus tem todo o poder. Porém, Jesus diz, é-me dado. Por que princípio? Porque mesmo ele sendo Deus, ele está no corpo humano, o Senhor dá a ele todo o poder sobre tudo. Quer dizer, não que Deus não tivesse, mas o Senhor reconquistou tudo de volta. A chave, glória a Deus, que o homem entregou ao diabo quando sujeitou a ele no pecado. Então o cristão genuíno, o cristão que conhece a palavra, sabe que não pode andar em pecado. Se pecou, esquece, joga no mar do esquecimento, se arrepende e continua em santidade diante do Senhor, porque Deus não vai ter ninguém como inocente que ande pecando. Glória a Deus. Aleluia. Então, se ele é um Deus que leva a sério o princípio, que ele é o princípio e o fim, glória a Deus, nós temos que permanecer nele, se quisermos agradá-lo. E os discípulos aprenderam essa lição. Com todas as falhas, eles aprenderam a andar com Deus. E se o Senhor tem algo na tua vida, Ele não vai parar. Vigia no que você faz de forma secular. Se você faz algo secular, você tem chamado, você é um pastor, você é um atalaia de Deus, um apóstolo. Não misture as coisas, amém? Pode conciliar? Concilie, mas não deixe de fazer a obra por causa do secular. E leve a sério e procure se esforçar para ter comunhão com Deus, entendeu? Para ter a divindade do Senhor fluindo constantemente na sua vida e o Espírito Santo sendo seu conselheiro, não com a soberba sua e orgulhoso de dizer, Deus, eu estou fazendo porque Deus me usa, não. Permitindo o Senhor fluir e te ensinando como lidar com cada situação. Porque existem muitas pessoas que dizem, eu sou pastor, eu sou presbítero, mas não sujeitam um ao outro. Age com orgulho, cada um traz sua doutrina própria, fica olhando os pontos de falha e apontando e julgando, sem deixar o Senhor dar o julgamento a cada situação. Então a gente tem que se esforçar. E quem é discípulo tem que permanecer debaixo da autoridade do que foi feito, daquele que ele separou, daquele que Deus colocou. Porque uma pessoa é chamada, um exemplo, eu nasci em um determinado ministério, meus pais eram de lá,
Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. Eu vou tentar adiantar aqui para não ficar muito extenso. Mas se ficar extenso e cortar aqui no Kawaii, pode ir lá no YouTube que está completo a mensagem. Graças a Deus por isso. Então vamos continuar. Eu mesmo fui chamado. Eu aceitei Jesus no ministério pentecostal. Eu passei muitos anos da minha vida lá. E aí, um tempo eu saí de lá, pedi carta. Entendeu? O dirigente não quis dar. Mas depois eu insisti. Aí teve que me liberar. E aí, num tempo, eu comecei a sonhar, num tempo chegando para assumir o ministério, de que eu voltasse lá. Eu voltei, não fui recebido bem, sou conhecido por alguns pastores lá em liderança. Porém, um presidente me chamou de lá desse ministério e disse: aqui não cabe nós dois. Porque, na verdade, estava havendo divisão. E ele pensou na certa que eu fosse um dos que iam dividir, por eu conhecer a igreja há muito tempo. Entendeu? E eu peguei e orei a Deus, e Senhor, eu não vou para aquele lugar mais, porque eles não me querem lá. E aí Deus me levanta em visão, olha que como Deus guarda o princípio, Deus levanta em visão um pastor que me pastoreou no começo, que eu aceitei Jesus, e ele foi o meu pastor nesse lugar. E em visão ele vinha e beijava minha mão e eu beijava dele. Entendeu? O Senhor ali estava me liberando, porque ele sabia que eles me rejeitaram e o Senhor abriu a porta para eu seguir meu ministério. Glória a Deus. A princípio eu pensei que eu tinha que ir a ele, mas não, o Senhor fez isso na visão, ele determinou. Amém? Então, eu não posso me desligar sem que o Senhor me desligue. Você tem que sujeitar. Se o Senhor não fez, você fez de você mesmo dizendo que é o Senhor, sem ser o Senhor, ele vai reprovar. Mas se foi o Senhor que te colocou no ministério e sujeitou, você não pode sair. Então muitas pessoas vêm, passam pelo meu ministério, e muitas vezes elas se desligam e se acham que estão bem. Mas não, elas estão ligadas ao meu ministério. Elas estão ligadas, estão debaixo da minha autoridade. Entendeu? Para a glória de Deus. E assim comigo seria. Comigo assim seria. Se ele não me rejeitasse, o Senhor não desse essa autonomia ao meu ministério. Glória a Deus. Então tudo é com o Senhor. Permaneça no Senhor, não desvie do seu propósito. Muitos se desviam, não se firmam no Evangelho porque não fica no propósito. Muitos saem da presença de Deus, não tem força de ficar de pé, porque quer ficar de pé em outro lugar. Onde você caiu, você levanta. Amém? Se foi debaixo da minha autoridade espiritual, você tem que se levantar abaixo da minha autoridade espiritual. Amém? Para poder o Senhor te exaltar. É dessa maneira que funciona. Amém? Que nós venhamos permanecer como discípulos, entendeu? Andando no temor do Senhor, sem ficar degladiando um contra o outro, porque eu vejo muita briga entre muitos líderes, por causa de questão doutrinária, porque eles querem curar, o que só Deus cura. A gente tem que pregar o Evangelho e deixar o Senhor curar, e deixar o Senhor fazer tudo que Ele faz, entendeu? E não querer consertar alguém que não quer, que tem a visão diferente. Então, ora, um tanto que você, cuide do seu ministério, deixe o ministério dos outros. Pregue. Na sua pregação, todos são alcançados. Na pregação de cada pastor, de cada ministério, todos são alcançados, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Amém? Ela não falha. Porém, cada um tem que parar de querer consertar. Quem conserta é Deus, a gente prega para Deus consertar. Porque quando a gente quer consertar, a gente vê coisas que a gente não gosta e quer corrigir de cada um de si mesmo, e muitos não sujeitam. E a Bíblia manda sujeitar uns aos outros. Tem que haver unidade do corpo. Esse negócio de placa essa, placa B, placa C, eu não estou falando contra. Porém, um dia vai ter que ficar em unidade, porque a igreja é uma só. A igreja, o corpo, não está em uma denominação só, está em todas as denominações cristãs que guardam a palavra de Deus genuína e se tornam um corpo. Amém? Então que venhamos sujeitar uns aos outros e deixar o Senhor ser Deus, porque Ele é. E Ele vai executar tudo o que Ele tem para executar. Desde os concertos, as mudanças, até a preparação, o avivamento para o arrebatamento da igreja que vai acontecer.
O Senhor vai arrebatar o seu povo. A Bíblia diz, aleluia, que, aleluia, o Senhor virá com voz de quê? De arcanjo. E ele vai tocar a trombeta. E o que é que vai acontecer? Os que estiverem vivos, vai acontecer o quê? Serão ressuscitados, né? Os que estiverem mortos vão ser, aleluia, os túmulos vão abrir. Os túmulos vão abrir. Glória a Deus. E as pessoas vão ressuscitar. Uns para a glória e outros para a vergonha eterna. Uns para a salvação e outros para a condenação. Né? Os que vão ressuscitar no arrebatamento é o povo de Deus, que morreu firme na promessa. Mas vai ter a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus para o juízo final. Mas primeiro vem o arrebatamento que muitos não creem, mas vai acontecer. É necessário. E a gente vê isso na transfiguração de Jesus. A gente vê isso, glória a Deus, na transfiguração também esse processo do profeta Elias, né, que foi tomado do carro de fogo. Elias foi tomado do carro de fogo. A gente vê, né, uma semelhança, como será mais ou menos. Não temos exata a visão do que isso como será, mas a gente tem uma base de como seja, humanamente falando. Glória a Deus. E o Senhor que faça perfeitamente aquilo que Ele já projetou para a glória, louvor e exaltação do seu nome. Então permaneçam em Jesus. Fique firme no Senhor Jesus. Não saia da sua presença por nada. Peça perdão uns aos outros. Te perdoem, porque o céu é um só. Quando eu falo um céu um só, não falo que é o primeiro, nem segundo, nem terceiro céu. Eu falo sobre o céu que todos os cristãos têm que ir, porque existe céu e inferno. Entendeu? Então, o céu é para... Jesus morreu para salvar todos. Mas nem todos querem ser salvos. Nem todos querem ouvir a voz de Jesus. Nem todos querem seguir a salvação. Nem todos querem guardar a palavra de Deus. Mas você que guarda, você é bem-aventurado. Ou seja, você é feliz. Guarde a palavra de Deus. Guarde o seu principado. Glória a Deus. Siga o caminho do Senhor. Siga aquilo que o Senhor está dizendo e se arrepende. Acaba com divisão. A igreja do Senhor, você não vai prevalecer. Ninguém que vai dividir vai ficar de pé. O Senhor vai abater o seu adversário, que você está colocando como adversário. Não é o mundo, não é o diabo nessa hora. Você está colocando o Senhor, ele vai te abater, porque o Senhor não perde para ninguém. Mas se o seu adversário é sua carne, o mundo e o diabo, você consegue vencer em nome de Jesus. Permaneça no Senhor, guardando a sua palavra. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. No nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.